E quando a gente tá... Porque assim, o que a gente vê na prática, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê sempre os caras procurando um jeitinho de taxar umas paradas que não tem nada a ver com isso que vocês estão falando. Dá pra citar aqui rapidamente o lance das casas de apostas esportivas, por exemplo. Tá ligado? Agora o cara que ele ganhar ali uma merreca numa aposta que ele apostou, sei lá, no Flamengo hoje, ganhou ali uma merreca, não sei se agora, mas em algum momento, tá tendo essa conversa, esse cara vai ter que pagar um imposto sobre o que ele ganhou ali, né? Então a gente tá falando de um troço que, assim, na minha opinião, porra, é sacanagem, na verdade, com o cara que tá ali, porra, se divertindo, entendeu? Porra, IPVA é uma putaria do jeito que é. O IPTU é uma putaria. E eu não tô falando de porra, claro que eu não queria pagar esses impostos. Mas o meu ponto é que, porra, a gente continua e faz isso de maneira sistemática ao longo do tempo, atacando o lugar errado. Porque assim, se você me falar, cara, meu irmão, ó, se a gente pegar... Pô, sacanagem isso daqui, cara. Porra, 70% do dinheiro dos caras nem passa na bagulho. E a gente tá sendo até conservador falando isso, né? Eu concordo, putaria, pô. Putaria total. Agora, como é... Aí quando os caras vão pensar num plano pra arrecadar mais, os caras pensam em sacanear o cara que já tá duro, irmão. Porque, pô, tô um bilionário lá, ele... Porra, como é que tu vai taxar o cara que... Pô, tu vai pegar esse cara na aposta esportiva? Não vai, porra. Mas vem cá, quem você tá taxando é importante... Desculpe, você ia até responder isso. Mas só porque tem muita malandragem posso estar falando um monte de burrice, tá? Eu não sou especialista em porra nenhuma, tá bom? Tá. Primeiro é o seguinte, aí é outra discussão, eu sei que é polêmica pra caramba, eu sou um cara mega crítico ao tamanho que esse negócio de aposta tá tomando. Mega crítico. Até pro esporte, eu acho que esse negócio acaba com o esporte, acaba com a legitimidade das coisas, a sua credibilidade nos resultados. Eu acho um absurdo. Segundo, que eu acho num país... como o Brasil, você tem um mega incentivo para aposta, que é uma coisa que zero de riqueza nova, é transferência de renda. Aposta é um monte de gente fala, mas aí vai construir o cassino, não sei o quê. Meu irmão, aposta é transferência de renda. Vai um pedacinho pro cara que ganha, um pedação pra banca. Constrói uma biblioteca num lugar. Exatamente, que aí constrói também. Então, eu sou ultra crítico. Mas o ponto é o seguinte, já que você está fazendo essa transferência e os donos da empresa estão ficando com o naco maior da história, porque a banca é que ganha grana, é o verde da roleta, meu irmão, que no final das contas é o único que sai ganhando, esse cara tem que pagar a fatia de imposto dele. Aí o cara joga, fala o seguinte, pô, mas o cara mais pobre está pagando o imposto dele, vamos não sei... Mas na verdade, de alguém tu tem que cobrar esse imposto. Então faz o seguinte... Tu acha que é injusto o cara que ganhou de resultado de aposta ali até R$100 pagar imposto? Beleza, o cara não vai pagar, mas o cara da banca vai ter que pagar. Porque se o cara ganhou 100, o cara da banca ganhou 1.000, ganhou 500, ganhou 400. E esse cara não pode ficar não tributado. Esse cara, aliás, está há vários anos não sendo tributado, com a sede dele num país fora do Brasil, num navio. Passando ali pelo... É isso aí. Nossa, eu estou ligado, mas é uma ideia muito complicada. Essa de criar novos impostos, porque a gente sabe que quem se fode no final é sempre eu. Porque vamos lá, tá bom, então vamos tributar esse cara. Aí o que ele vai fazer? Ele abaixa a porra da odd. Não, mas você não está tributando a pessoa, você está tributando a atividade. Nesse caso, a atividade de jogo ela é entendida como um vício, potencialmente um vício. Tudo aquilo que causa dano social, o imposto ele pode ter um efeito regulatório sobre o comportamento. O primeiro deles é inibir o jovem. Então você tributa muito cigarro, tributa muito bebida, para que o jovem não consiga chegar, porque em geral o jovem tem poder aquisitivo menor. Então você... Né, é imposto seletivo. É imposto seletivo. Você aumenta o tempo que ele fica longe daquela prática que eventualmente pode levar a um vício. Então, toda atividade danosa, historicamente se construiu a ideia de que o imposto é uma forma de você desincentivar isso. No caso do jogo de azar, que acaba sendo isso, porque como a banca sempre leva, o azar está sempre do seu lado. Eu concordo que você vai tributar uma pessoa que ganha e a sensação vai ser, poxa, mas eu fui bem o vitorioso e vem o Estado como um meeiro, é quase uma corvéia lá do feudalismo, né? Fala assim, ó, você vai pegar aí um pedaço disso que você ganhou e você vai deslocar para mim. Por quê? Nunca ganho, meu irmão. Quando eu ganho, isso. Porra. Caralho. E ainda vem e fala, porque se você não pagar, eu vou te colocar num lugarzinho ali que tem uma decoração com umas grades para você refletir a importância de você pagar para mim, né? Então já vem o aparato do Estado e aí a pessoa fala assim, pô, é verdade, olha... Que triste que aconteceu comigo. Enquanto o rico
está lá ganhando em cima do pobre sem pagar imposto, porque ele não paga imposto sobre lucro e dividendo. Então ele montou uma empresa em que ele não vai pagar imposto sobre lucro e dividendo, sendo que ele deveria dar maior contribuição. E aqui é importante a gente refletir que a gente não está falando... Eu acho que seria útil reduzir a riqueza acumulada dos bilionários para um padrão moral aceitável em que eles se tornassem gente, no sentido de respeitar as regras. Gente como a gente. Alguém que tem, né, receio de cometer um dano à sociedade e ser punido para ela. Esse pessoal não tem esse receio. Eles não têm. A gente vai ver o caso da Americana. Essa galera não paga imposto hoje, Igor. Porque no Brasil, o cara sabe... Mesmo os 100 milhões que ele tem que pagar, o cara sabe o seguinte, empurra com a barriga. E aí daqui a pouco vai ter um refis. É isso. Entendeu? Daqui a pouco o governo chama a gente para renegociar. Não, eu conheço um empresário que fala abertamente para mim, não, imposto eu pago depois. Isso aí, é isso aí. Imposto é opcional. Imposto é imposto para o pobre. Porque para o rico ele é opcional. E a quantidade de mecanismos e grandes advogados tributaristas que vão te ajudar a pagar menos imposto, a não ser que, né, contanto que você o remunere bem, é um mercado enorme. Mas só para ilustrar... Estamos juntos nisso daí. Mas só para ilustrar o problema do controle da riqueza. A proposta... Tem uma proposta que um dia o Piketty, que é esse pensador francês que escreveu Capital no século XXI, né, um grande livro de 2014, ele estava num programa de auditório lá na Suécia. E a Suécia é reconhecidamente um dos países que mais tributa, né, a renda, tem 60% de imposto de renda alíquota marginal lá no topo e tal. E aí ele vira para um bilionário e ele fala assim, olha, o que eu gostaria é que o tributo sobre as pessoas mais ricas fosse de 120% da sua renda. Então imagina que aquele cara ganhou 1 bilhão de dólares no ano e ele vai ter que pagar 1 bilhão e 200 milhões em tributos de pessoa física, imposto de renda. Esse empresário, ele não conseguia ficar parado na cadeira, ele ficou irritadíssimo. Aí ele falou assim, olha, quanto que você vale? Qual que é o teu valor? Aí ele falou, né, o net worth. Qual que é o teu patrimônio? Ele, não vou falar. Eu falei, não, mas fala aí, 1 bilhão? Aí ele deu risada assim, né? Como dizer, cara, é muito mais do que isso. Ele falou, olha, se a gente aplicar uma renda, um tributo de 120% da sua renda ao longo do tempo, você ainda consegue deixar herança para 2 gerações. Você está entendendo isso? Então não é quase nada, não é que a riqueza dele vai sumir. Vai sumir se ele parar de fazer as coisas, mas ele vai conseguir ainda deixar muito dinheiro para frente. Então a gente está falando de uma acumulação de riqueza que é monumental. Ninguém tem ideia do que seja uma pessoa rica porque ela não aparece na TV. Ela não anda na rua, ela não anda no mesmo elevador que a gente. Ela não anda nem no mesmo prédio, às vezes, que a gente. Eu vejo os vários casos de fraudes que aconteciam nos Estados Unidos que ninguém nunca tinha visto o presidente da empresa. Porque ele tinha um elevador próprio para ele, com segurança, então ele não andava com o resto da população. Então essa distinção, ela gera 2 efeitos. O primeiro, eu quero ser esse cara. E aí eu passo a olhar para o meu próximo de uma maneira concorrencial, eu tenho que subir em cima dele para eu chegar lá. E segundo, quando o resultado não dá, gera-se uma justificativa que foi você que não conseguiu. Quando você difunde isso pela sociedade, o grau de ressentimento que isso gera é enorme, porque o dinheiro só concentra lá em cima. O cara olha para a sociedade e fala, cara, onde que eu tô morando? Essa sociedade não liga para mim. Aí chega um cara, bate no peito e fala, eu vou resolver isso aqui em 4 anos, na porrada. Eu vou fazer tudo, vou acabar com esse sistema. Um cara loirão, cabelo laranja, chega lá e fala assim, ó, eu sei como o sistema funciona porque eu usei o sistema. Cara, a população americana olha e fala, caramba, porque o cara tá sendo honesto. Ele usou o sistema para enriquecer e agora ele veio para contar a verdade. O evangelho da verdade do rico, né, arrependido que quer mobilizar poder político. Esse é o Donald Trump. E ele consegue. Porque a pessoa quer a solução rápida, direta, bruta, não a negociada. Porque a negociada, o pessoal sabe que a hora que você sentar para discutir com os grandes ricos, né, do Brasil, olha, vamos tributar as suas offshore? Não é para acabar com as offshore. Quando ele repatriar o dinheiro que está lá guardado, ele vai pagar um imposto em cima disso, como qualquer outra pessoa paga. Aí tem um presidente da Câmara que vai dizer, não. Muito cedo para discutir isso. A gente está 20 anos discutindo Arthur Lira, isso. eu gosto de dar nome. Estamos falando de Arthur Lira, que é o cara que está defendendo os bilionários brasileiros, que é o cara que disse que estava preocupado com um país melhor e por isso queria ajudar na reforma tributária. E eu falei, ele quer ajudar na parte só que simplifica. Exato. Na hora que for para mexer no bolso, esse cara vai defender que nem um pitbull os mais ricos. Então estamos falando de Arthur Lira que está fazendo isso. E aí o que acontece? Não avança. Então a tua preocupação, assim, a reforma tributária é boa, a primeira fase é importante para todo mundo. Mas a segunda parte é que realmente importa. É isso aí.
Essa é a parte que realmente importa. Esse é o filão do bolo. Vou dar um número. 560 bilhões de reais, quase 6% do PIB. Isso é lucro e dividendo. Lucro e dividendo que passa com 0 imposto de renda. 0. E esse número está aumentando. E aumentou com a venda acelerada da Petrobras e a distribuição de dividendos que foi feita no governo Bolsonaro. Encheu essa galera de dinheiro não tributado como uma forma de pré-remunerar esse pessoal antes que o comunismo chegasse e transformasse a Petrobras nessa empresa pública e estatal que ela agora está começando, né, a mostrar... Tentar ser. Tá. A gente começamos nessa linha de Nem pensamento. me deixa começar a falar da Eletrobras, hein? Porque se juntar nós para falar da Eletrobras... Então eu vou querer saber, vou perguntar de Eletrobras de propósito daqui a pouco. Mas, pô, assim, esse lance da... Usando de novo como exemplo essa grana que o cara aqui da casa de aposta teria que pagar, no fim das contas, assim, é um fato que quando a gente inventa um imposto novo, quem paga sou eu, não é? Não é, vamos CPMF. Quem paga é classe média para baixo, não é? Não é esse cara que... Não, esse lance de inventar imposto novo é o seguinte, o mundo vai mudando, você vai tendo um monte de atividades e o Estado vai tentando... deveria intervir no sentido de falar assim, olha só, deixa eu organizar esse fluxo de riqueza daqui para cá, de lá para lá, quem que fez, vamos fazer uma justiça fiscal. O que quer dizer justiça fiscal? Você devolver para as pessoas alguma coisa minimamente ali justa em relação ao que essas pessoas contribuíram. E aí você vai criando um imposto de atividade que não tinha de aposta esportiva, ninguém fazia aposta esportiva desse jeito, criou atividade, aí você vai ver, e aí, quanto é que a gente vai cobrar? Quanto é que essa atividade que vai tomar tempo do governo para criar uma regulação, vai criar riscos, vai criar necessidades que o governo vai ter que suprir, porque quando você cria, por exemplo, uma indústria, lá tem que chegar a estrada na indústria, tem que chegar a luz na indústria. E aí o governo fala, vamos ver quanto vocês vão contribuir. Você vai ter essa atividade nova e essa atividade vai contribuir. É óbvio que todo imposto novo é uma coisa que a gente fala, caraca, e agora? O cara meteu mais imposto. Por isso que eu falo assim, não pensa assim. Pensa o seguinte, quanto tem de carga tributária? Tem 1/3. A gente tem, 32, fica variando, 31, 32, por aí, 31. Uhum. Isso é o que tem hoje em dia de recursos que a gente gera que voltam para o bolo para ser redistribuído. Então o que a gente tem que discutir é o seguinte, meu irmão, estamos sentados na mesa, chegou a conta. Quem é que vai pagar essa conta? Riqueza é sobretudo poder. Isso aí. É poder decidir como aquele dinheiro vai ser usado. Quando você começa a diminuir, a partir dos anos 60 do século XX, o capital público, por meio de privatizações, e deslocar esse dinheiro para a mão de empresários, você está tirando o poder de realizar coisas. O Estado ele tem os seus limites, ele tem uma série de problemas organizacionais, mas quando ele faz uma atividade, em geral, ela está orientada para o interesse coletivo. Vai vazar de maneira desigual para a sociedade? Sempre vaza, porque depende de como as pessoas vão usar. Mas, no geral, está sendo distribuído. Quando você põe na mão de um bilionário, ele vai decidir quem vai estudar, ele vai decidir o que vai ser estudado, ele vai querer decidir como que os planos de saúde vão distribuir recursos para a sociedade, quem vai ter direito a fazer uma operação, né, de um câncer, quem não vai ter. Por quê? O ticket para entrar deixou de ser o CPF, que é o que o SUS exige. Você tem que ter o CPF, e olhe lá, porque o SUS atende toda a América Latina. E ele passa a ser o quanto dinheiro você tem na carteira. E controlar isso é algo que vai muito além de meramente ter dinheiro. Porque, de maneira bem simplificada, o que é o dinheiro, além de acesso à riqueza? Capacidade de comandar trabalho humano. Todo mundo que está acompanhando aqui, pense nisso. Se eu tenho dinheiro na carteira, é a substituição do meu esforço. Eu vou contratar alguém para fazer para mim aquilo que eu não desejo fazer. E aí o exemplo do Musk é perfeito, porque ele mesmo diz, se eu não tivesse os meus trabalhadores, se eu não tivesse quem está pensando por isso 24 horas por dia, eu não teria como fazer nada. E finalmente ajuda a ter uma mãe que era rica vendendo diamantes. Que esse era o caso dele na África do Sul. Então nota como o conjunto de oportunidades está baseado numa estrutura familiar que geralmente já está num nível de renda e riqueza elevado e conta com todas essas facilidades que o dinheiro gera. O dinheiro gera dinheiro. Ele gera cada vez mais concentração. Riqueza chama riqueza e pobreza, infelizmente, chama pobreza.
Então, mexer nesse esquema, nesse mecanismo de reprodução, em geral é um vespeiro, em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. E depois a gente pode discutir a questão Neymar. Porque a questão Neymar, ela é sintomática de uma mudança de percepção sobre a concentração de riqueza que está acontecendo no mundo afora. Por que ele foi para a Arábia Saudita? Tem um motivo para isso. Não é meramente porque eles estão pagando mais. De maneira simplificada. Eles estão pagando mais com menos imposto para eles.